Estão presentes vereador Tite, Fernando Betti, Dr. Zé Eduardo, Helenice, Bira, Claudinho, Heber, Sodair Perinoto, Roberto Campos, Dr. Ademir, Dr. Chaves, João Henrique, Claudinei Damalho e Gerson Araújo. Feita a verificação, havendo número legal regimental, passa a sessão à parte destinada à ordem do dia. Ordem do dia. Iniciando a ordem do dia, coloco em deliberação a ata da 32ª sessão ordinária, realizada no dia 20 de outubro de 2014. Em discussão, em votação, aprovada a ata da 32ª sessão ordinária do dia 20 de outubro de 2014. Presente o vereador Rui. Em seguida, solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do documento em condições de ser apreciado na ordem do dia desta sessão. Requerimento de urgência especial número 19/2014, em atenção ao artigo 148, item 4, a linha C do Regimento Interno, solicitamos que seja dada urgência especial ao seguinte documento. Projeto de resolução número 13 de 2014, de autoria da mesa diretora, concede licença de 2 dias do cargo de vereador ao senhor Roberto Campos Valim, ao senhor Roberto Carlos Valim Campos. Assinado por todos os vereadores. Lido o requerimento de urgência especial, número 19, 2014, coloco em deliberação. Em discussão, em votação, aprovado. Que se dê urgência ao referido documento. Projeto de resolução número 13 de 2014, de autoria da mesa diretora, concede licença de 2 dias ao cargo de vereador ao senhor Roberto Carlos Valim Campos. Comissão de Justiça e Redação, nada a opor. Comissão de Finanças e Orçamentos, nada a opor. Lido os pareceres da comissão, coloca em deliberação o projeto de resolução número 13 de 2014. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado em primeira discussão, projeto de resolução número 13 de 2014. O vereador Dr. Zé Eduardo requer a dispensa da segunda discussão para votação em grupo. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado o projeto de resolução número 13, 2014, em primeira e segunda discussão. Em redação final, senhor prefeito municipal, para os devidos fins. Ofício número 235 de 2014 da ONG Viva São João encaminha ofício solicitando informações sobre a prestação de contas da IAPIC 2012. Comissão de Justiça e Redação, nada a opor. Parecer. Tendo em vista ter sido encaminhado à Comissão de Justiça e Redação documento da organização não governamental ONG Viva São João, solicitando informações inerentes ao Executivo Municipal, pedimos à Casa que seja oficializado o excelentíssimo senhor Vanderlei Borges de Carvalho, prefeito municipal, solicitando os seguintes esclarecimentos. Quais foram os valores aportados à Sociedade Sanjoanense de Esporte Hípicos responsável pela organização da IAPIC nos últimos anos e de que modo foram realizados esses repasses, e assim que o Executivo responder que seja dado conhecimento do seu conteúdo à ONG Viva São João. Comissão de Justiça e Redação, nada a opor. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, Fernando Betti. Eu gostaria de endossar com requerimento o pedido do ofício da ONG nos mesmos moldes. Sim, mas aí eu gostaria de anexar um requerimento nos mesmos moldes. Coloca em deliberação o parecer do ofício número 235, 2014. Em discussão, em votação, aprovado, encaminha-se ao Executivo. Projeto de Lei
número 65 de 2014 do Executivo cria 66 vagas no cargo de agente comunitário no quadro de pessoal permanente regido pela CLT, que integrarão o programa Mais Médicos do Departamento de Saúde. Comissão de Justiça e Redação, nada a opor. Comissão de Finanças e Orçamento, nada a opor, majoritário. Comissão de Assuntos Relativos aos Servidores Municipais, nada a opor. Lido os pareceres da Comissão de Justiça e Redação, coloca em deliberação o projeto de lei número 65, 2014. Em discussão? Em discussão, senhor presidente. Em discussão, vereador João Henrique. Eu fui a favor ao projeto por saber da importância desses agentes comunitários para a população, mas eu peço maior rigor. Nós temos agentes comunitários, ex-agentes comunitários aqui na plateia hoje, e nós sabemos, temos denúncias de pessoas que passaram de um bairro, estão trabalhando no outro e não moravam no bairro. Então eu só peço que na hora da aprovação desses cargos, que tenha um maior rigor de controle dessas pessoas que passarem no concurso. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado em primeira discussão, projeto de lei número 65, 2014. O vereador Gerson requer a dispensa da segunda discussão para votação em grupo. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado o projeto de lei número 65, em primeira e segunda discussão, em redação final. Ao senhor prefeito municipal para os devidos fins. Projeto de lei número 79 de 2014 do Executivo cria 2 vagas no cargo de fiscal de serviços públicos, constante na tabela B do anexo 1º da lei número 670 de 92, para o Departamento de Engenharia, objetivando a vistoria de firmas, mesas em calçadas, som e festas. Comissão de Justiça e Redação, nada a opor. Comissão de Finanças e Orçamento, nada a opor, majoritário. Comissão de Assuntos Relacionados aos Servidores Públicos Municipais, nada a opor, majoritário. Lido os pareceres da Comissão de Justiça e Redação, coloco em deliberação. Senhor presidente. Deliberação, vereador Rui. Eu tenho algumas dúvidas sobre o projeto, tendo em vista que a gente aprovou há pouco tempo atrás a atividade delegada, que é o mesmo serviço. Eu gostaria de pedir vista de uma semana para poder levantar certinho o projeto. Vou colocar o pedido de vista do vereador Rui por uma semana. Em deliberação. Em deliberação, senhor presidente? Deliberação, Fernando Betti. Se o vereador quiser a gente suspender a sessão e conversar referente ao assunto, mas eu gostaria de colocar vistas de 1 minuto. Porque o projeto ele está vindo do Legislativo, já tem algum tempo na casa, e a explicação minha de 1 minuto é pelo seguinte: o projeto ele está aumentando os cargos de fiscais na área de engenharia, e a cidade está aumentando, existe uma demanda maior para os funcionários que estão lá. E já não estão suprindo mais a necessidade do departamento. Então, se o vereador quiser, a gente pode... Eu vou colocar... Em deliberação, senhor presidente? Em deliberação, vereador Questão de ordem. João Henrique. Está em deliberação? Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Peço Vereador suspensão dos trabalhos por 1 minuto. Suspendendo os trabalhos regimentalmente por 1 minuto. Senhor presidente, eu gostaria, esse projeto já foi sobrestado por 21 dias na Comissão de Justiça, ou pelo vereador Cláudio, se não me engano. Então, eu gostaria que ele, com todo esse tempo que estava estudando, analisando esse projeto, gostaria então que ele pudesse esclarecer as dúvidas apresentadas aqui nesta noite. Na realidade, esse projeto ele estava realmente na justificativa, dando algumas atribuições aos fiscais que talvez não estavam compatíveis com realmente a função de que eles iriam exercer. Eu conversando com o departamento de engenharia e mais o diretor, mais precisamente o diretor, e me falou que realmente na justificativa entrou todas as atribuições dos fiscais da engenharia. Mas que especificamente aquela questão de fiscalização de bares e lanchonete, esses fiscais de serviços públicos não exerceriam essa atividade. Então, sanou minha dúvida. Pela ordem, senhor presidente.
Não exerce e está na justificativa? E está na justificativa. Então, em deliberação, era isso que eu queria questionar também, que eu fui procurado por outros fiscais que estão fazendo trabalho hoje, tá? Eles atribuíram funções aqui para outro tipo de fiscais já fazem esse trabalho, tá? Então, eu sou contrário a esse projeto, mas concordo com a tua vista de uma semana para você poder analisar também e ter teus fundamentos para votar o projeto com mais consciência, porque na justificativa está uma coisa, depois na justificativa que eles mandaram nos questionamentos veio outra, então acho que você está com todo o direito, Rui, de pedir. Em deliberação, senhor presidente. Em discussão. Eu acho a dúvida dos vereadores válida, entendeu? Acho que mais uma semana, acho que não teria problema, não. Nesse caso, o Fernando Betti teria que tirar esse 1 minuto. Se ele não tirar, tem que pôr em deliberação pedido de 1 minuto. Reaberto esse trabalho, peço ao primeiro secretário que faça a verificação dos senhores vereadores. Estão todos os vereadores da última chamada. Feita a verificação, havendo número legal, vou colocar em deliberação o pedido de vice por 1 minuto. Justificativa de voto. Eu vou votar com o meu companheiro Rui, porque haja visto que demos várias vistas aqui para várias pessoas. Eu não pus em votação ainda, professor. Não está em deliberação? Não. Tem pedido só de deliberação de 1 minuto que eu tenho que colocar agora. Eu vou colocar o pedido em deliberação, pedido de 1 minuto do vereador Fernando Betti. Quem for contrário se levanta, quem for favorável a 1 minuto se mantém sentado. Em discussão, em votação. Foi rejeitado o pedido por 1 minuto. Aprovado, pedido de vice por 1 semana. Do vereador Rui, projeto de lei número 79. Projeto de lei número 116 de 2014 do Executivo cria 20 vagas no cargo de professor do ensino fundamental, constante na tabela D do anexo 1º da lei número 670 de 92. Comissão de Justiça e Redação, nada a opor. Comissão de Finanças e Orçamento, nada a opor, majoritário. Comissão de Assuntos Relativos aos Servidores Públicos Municipais, nada a opor. Lido os parecer da Comissão de Justiça e Redação, coloco em deliberação o projeto de lei número 116 de 2014. Em discussão? Em discussão, senhor presidente. Em discussão, vereador João Henrique. Eu estou votando a favor desse projeto porque na municipalização veio 20 professores do Estado emprestado para o município e que agora, de acordo com o que for aposentando, tem que substituir mesmo. Por isso que eu sou a favor desse projeto. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado a primeira discussão, projeto de lei número 116 de 2014. O vereador João Henrique requer a dispensa da segunda discussão para votação em grupo. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado o projeto de lei número 116 em primeira e segunda discussão e redação final. Ao senhor prefeito municipal para os devidos fins. Projeto de lei número 131 de 2014 do Executivo cria 30 vagas no cargo de assistência e desenvolvimento da infância, constante na tabela B do anexo 1º da lei número 670 de 92, para atender à demanda existente nas creches municipais. Comissão de Justiça e Redação, nada a opor. Comissão de Finanças e Orçamento, nada a opor, majoritário. Comissão de Assuntos Relativos aos Servidores Públicos Municipais, nada a opor. Lido os pareceres da Comissão de Justiça e Redação, coloco em deliberação o projeto de lei número 131 de 2014. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado em primeira discussão, projeto de lei número 131 de 2014. O vereador Roberto Campos requer a dispensa da segunda discussão para votação em grupo. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado o projeto de lei número 131 de 2014. Em primeira e segunda discussão, em redação final, senhor prefeito municipal para os devidos fins. Pela ordem, presidente. O projeto 118, o que aconteceu? R$ 79.118 foi tirado.
78 e 118. Porque são cargos em comissão. Foi falar, porque nós temos passado aquela verba. O executivo, o Beraldo, no Tribunal de Contas, fui perguntar para ele se tinha, como estava aumentando os projetos. Ele falou que a única coisa que pegava na Câmara eram os projetos em comissão. Então, por isso que nós estamos tirando para informar direito e nós colocamos na outra semana. Já comunicamos ao senhor prefeito, ele falou que uma semana não tem problema nenhum. Mas quem tem que analisar? Não é o executivo? É ele que está mandando? O quê? Quem está mandando e pedindo é o executivo. Pode ser a Câmara também, não tem problema nenhum. Suspender os trabalhos eventualmente por 5 minutos. Como pode a Câmara? O executivo está mandando, ele se responsabiliza. Não, mas não foi isso que ele falou. Mas não foi isso que ele falou. Falou que a Câmara foi lá e falou que o Beraldo pediu para tirar. Não foi que o Vanderlei pediu para tirar. Vereadora, porque nós aprovamos, junto com os vereadores, passar aquela verba para o prefeito, para a greve, então nós estávamos a responsabilidade da criação de cargo. Então, o único meio que estava pegando era os cargos de comissão. Então, por isso que nós vamos analisar certinho e a próxima semana, possível, entra o projeto. Eu acho que não tem problema nenhum, só que a gente precisa ser comunicado. Só isso. Tá? Aqui não foi lido que você iria retirar, o que ia acontecer. Então, não, mas nós comunicamos com os vereadores aqui. Que estava aqui na coisa, nós comunicamos. Comunicou que jeito? Oi? Fora da sessão? É fora da sessão. Não, nós comunicamos a retirada. Eu acho que comunicado é oficial dentro da sessão. Esse é um assunto sério. Não é para comunicar em corredores. Tudo bem, vereadora. Reaberto esse trabalho, peço ao primeiro secretário, faça a verificação dos senhores vereadores. Estão todos vereadores da última chamada. Projeto de lei número 134 de 2014 do Executivo altera a redação do artigo 1º, bem como acrescenta um artigo 2º à lei número 1126, de 18 de junho de 2003, alterada pela lei número 2990, de 16 de junho de 2011, denominando a unidade escolar localizada na rua David Carvalho, de EMEB Professor Germano Cassiolato, e a unidade escolar localizada na rua Celso Matiello Padovan, de EMEB Professora Neuza Dota Vieira Moraes. Comissão de Justiça e Redação, nada a opor. Lido os pareceres da Comissão de Justiça, coloco em deliberação o projeto de lei número 134, em discussão, em votação, aprovado. Aprovado em primeira discussão, projeto de lei número 134, 2014. O vereador João Henrique requer a dispensa da segunda discussão para votação em grupo. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado o projeto de lei número 134, 2014, em primeira e segunda discussão. Em redação final, senhor prefeito municipal, para os devidos fins. Projeto de lei número 136 de 2014 do Executivo dispõe sobre o piso salarial profissional nacional dos agentes comunitários de saúde e agentes de vigilância ambiental, em cumprimento à Lei Federal número 12.994, de 17 de junho de 2014. Comissão de Justiça e Redação, nada a opor. Comissão de Finanças e Orçamento, nada a opor, majoritário. Comissão de Assuntos Relativos aos Servidores Públicos Municipais, nada a opor. Lido os pareceres da Comissão de Justiça e Redação, coloco em deliberação o projeto de lei número 136, 2014. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado em primeira discussão, projeto de lei número 136, 2014. O vereador Odair requer a dispensa da segunda discussão para votação em grupo. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado o projeto de lei número 136, 2014. Em primeira e segunda discussão, em redação final, ao senhor prefeito municipal para os devidos fins. Projeto de lei do Legislativo número 330 de 2014, de autoria do vereador Leonildo Chaves Júnior, denomina-se Rua João Araújo Pinto Filho, a Rua 12 do loteamento Fazenda das Areias. Comissão de Justiça e Redação, nada a opor. Lido os pareceres da Comissão de Justiça e Redação, coloco em deliberação o projeto de lei do Legislativo número 330 de 2014. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado em primeira discussão, projeto de lei do Legislativo número 330 de 2014.
O vereador Dr. Edemir requer a dispensa da segunda discussão para votação em grupo. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado. Projeto de lei número 330/2014, em primeira e segunda discussão, em redação final, senhor prefeito municipal, para os devidos fins. Projeto de lei legislativo número 338 de 2014, de autoria do vereador José Eduardo dos Reis, institui no calendário anual de atividades oficiais do município o encontro de jipes e gaiolas. Comissão de Justiça e Redação, nada a opor. Lidos os pareceres da Comissão de Justiça e Redação, coloco em deliberação o projeto de lei legislativo número 338, 2014. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado em primeira discussão, projeto de lei do Legislativo no 338, 2014. O vereador Fernando Betti requer a dispensa da segunda discussão para votação em grupo. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado o projeto de lei número 338, 2014, em primeira e segunda discussão, em redação final, ao senhor prefeito municipal para os devidos fins. Projeto de resolução número 12 de 2014, de autoria da mesa diretora, concede licença de um dia ao cargo de vereador ao senhor Ademir Martins Boaventura. Comissão de Justiça e Redação, nada a opor. Comissão de Finanças e Orçamento, nada a opor. Lidos os pareceres da Comissão de Justiça e Redação, colocam em deliberação o projeto de resolução número 12 de 2014. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado a primeira discussão, projeto de resolução número 12 de 2014. O vereador Dr. Chaves requer a dispensa da segunda discussão para votação em grupo. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado o projeto de resolução número 12 em primeira e segunda discussão. Em redação final, senhor prefeito municipal, para os devidos fins. Esgotados os documentos em condições de ser apreciado na ordem do dia Pela desta ordem, sessão. senhor presidente. Pela ordem, vereadora Lenice. Eu gostaria, não que fosse da minha vontade, mas eu preciso trazer à tona de novo o assunto em que o Ministério Público remete, pelo menos para mim, não sei se remeteu a todos os vereadores, novamente aquele ofício que diz respeito ao vereador Leonildo Chaves. Como ele volta a pedir e a emitir o mesmo assunto para cada vereador, eu entendo que ele queira uma posição e um posicionamento nosso da casa. E não simplesmente comunicar a cada vereador o fato. E diante de saber dos fatos, e mais uma insistência do Ministério Público, né, do Estado de São Paulo, eu gostaria de ler aqui o Código de Ética dos vereadores, porque está muito claro que a atitude que o nobre vereador teve está infringindo o nosso Código de Ética. O Código de Ética, e foi feito até pelo vereador Lucas, do PT, né? E eu gostaria aqui de deixar dos deveres fundamentais do exercício da vereança. O vereador exercerá seu mandato com observância das normas constitucionais e regimentais, entre elas as contidas nesse Código, sujeitando-se aos procedimentos disciplinares nele previstos. São deveres do vereador. Eu preciso terminar esgotados os documentos para a senhora falar nas explicações pessoais, porque não posso antes de terminar aqui. Tá? Eu vou terminar, aí depois a senhora faz as explicações pessoais. Esgotados os documentos em condições de ser apreciado na ordem do dia dessa sessão, declaro a mesa por encerrado, passando a sessão à parte destinada ao uso da palavra explicações pessoais. Explicações pessoais. Primeiro inscrito em explicações pessoais é o vereador? Ou vereadora? Vai falar? Claro. Vereadora Helenice. Vereadora Helenice, a senhora tem 2 minutos. 3 minutos. Então vamos suspender a sessão, porque a coisa aqui é meio extensa e o assunto é de suma importância. A sessão está acabada, só tinha que ter pedido antes. Eu peço antes, não é antes. Você me faz falar agora e não é agora.
E você Vou colocar em determina. deliberação o pedido da vereadora para suspender os trabalhos regimentalmente por tempo indeterminado. Em discussão. Quem for contrário, que se levante. Quem for favorável, que mantém sentado. Em discussão. Em votação. Aprovado. Aprovado que suspende os trabalhos regimentalmente por 10 minutos. Voltando, então, eu gostaria de deixar claro, dentro do Código de Ética dos Vereadores, que são deveres do vereador defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição Federal, a Constituição do Estado de São Paulo e a Lei Orgânica do município. Defender e ordenar o ordenamento jurídico vigente no país. Observar os preceitos desse Código de Ética e decoro parlamentar e do regimento interno da Câmara. Exercer o mandato com consciência e estrita observância às formas da ciência ética e da moral, pautando todos os seus atos, mesmo fora das suas atividades parlamentares, por princípios morais rígidos que designarem a atividade política e o respeito e estima do povo pelo homem público. Promover a defesa dos interesses, dos anseios e das reivindicações populares, desenvolvendo uma ação política e social de forma a atendê-las e encaminhá-las no exercício de seu mandato. Comparecer e participar dos trabalhos legislativos e políticos durante as sessões ordinárias e extraordinárias do plenário e das comissões. Da ética e do decoro. Em cumprimento ao disposto na Constituição Federal e na Lei Orgânica do município, o vereador não poderá, desde a expedição do diploma, firmar ou manter contrato com órgãos da administração direta ou indireta, autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações instituídas ou mantidas pelo poder público, ou sociedade concessionada ou permissionada de serviço público, salvo quando o contrato obedecer às cláusulas uniformes. Aceitar ou exercer cargo, emprego ou função pública remunerada, inclusive nos demissíveis ato nutum, nas atividades constantes da alínea A deste artigo. Patrocinar causas em que seja interessada qualquer das atividades a que se refere o inciso 1º, a linha A deste artigo. Ser titular de demais de um cargo ou mandato público eletivo. Considera-se incompatível com a ética ou o decoro parlamentar. Primeiro, usar indevida e abusivamente as prerrogativas inerentes ao exercício do mandato nas sessões legislativas ou fora delas. Segundo, praticar atos que ultrapassem os limites da razoabilidade, da inviolabilidade por suas opiniões, palavras e atos. Praticar atos atentatórios ao decoro parlamentar que comprometem a dignidade do exercício da vereança durante as sessões dos legislativos ou fora dela, no que tange às observâncias das prescrições do regimento interno quanto ao uso da palavra, especialmente no que concerne à prática de atos ou o uso de expressões incompatíveis com a dignidade do cargo, seja durante o discurso, seja no relacionamento com seus pares ou com o público. Cometer crime de falsidade ideológica, denegrindo a instituição legislativa. E quinto, praticar irregularidades no desempenho do mandato ou de encargos dele decorrente, ou utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa. Mediante ao que o Código de Ética estabelece para as nossas funções de vereador, e pelo fato que o promotor público encaminha a cada vereador, é com pesar, mas eu não posso fugir à minha obrigação
de ser eleita e da função do legislativo. Isso me chega pela promotoria, eu não posso fazer de conta que não cabe alguma análise maior dentro do Código de Ética. Tá? Então, eu gostaria muito de pedir que, pelo menos, o fato fosse discutido com os demais vereadores e que a gente chegasse a encaminhá-lo para um estudo melhor. Reaberto esse trabalho, peço ao meu secretário que faça a verificação dos senhores vereadores. Estão todos os vereadores da última chamada. Explicações pessoais. Próximo vereador. Vereador Bira. Explicações pessoais, eu já fiz uma moção parabenizando o futebol do Salão de São João por ter chegado à final. Agora acabo de saber que foi campeão, então gostaria de mandar um parabéns aí para o Departamento de Esportes, o Chicão, o pessoal todo, a comissão técnica do futebol do Salão. Então acho que representando tão bem São João da Boa Vista, tanto na IPTV, agora na Record. Então, meus parabéns a todo o time do futebol do Salão de São João da Boa Vista. Explicações pessoais, vereador. Vereador Heberson. Embora a Helenice ficou sem um comentário da mesa administrativa, que eu acho que estava suspenso, pelo menos uma conversa, eu acho que poderia existir por parte da mesa administrativa, falando o motivo, ou tentar pelo menos conversar durante a semana, alguma coisa nesse sentido, simplesmente para tentar analisar o fato que ela solicita aqui. Né? Então, eu só vejo essa questão dentro das explicações pessoais, eu não vou pedir para suspender novamente, mas é isso. A mesa vai analisar essa semana, nobre vereador, o que vai ser feito e, posteriormente, pode ser encaminhado à comissão competente para analisar os fatos. Eu tomei uma tá? providência. Nesse caso, o plenário é soberano, nós temos o poder independente. Tá? Existem as comissões para que possa analisar essa conduta. Então, essa mesa ela vai estar essa semana verificando e, independente, pode ser encaminhada a algumas comissões. E eu também consultei hoje ao VESP, os presidentes. Tá. Então, deixa. Vai ser analisado. Deixa. Então, na próxima semana, nós já tomamos as providências. Reaberto esse trabalho, peço ao meu secretário que faça a verificação dos senhores vereadores. Estão todos os vereadores da última chamada. Próximo vereador inscrito? Mais nenhum vereador inscrito. Nada mais havendo a tratar na sessão. Agradeço a presença de todos, desejando-lhe uma boa noite. Dou a presente sessão por encerrado.